Olá pessoal, esse é um vídeo de demonstração da fragilidade que é você basear o seu filtro de conteúdo na sua rede somente em DNS. Eu vi pelo menos duas ferramentas comerciais que assim, para uso doméstico, ela até que resolve de uma forma bem rápida, né? Vou citar nomes, mas não é nenhuma crítica direta a nenhuma das ferramentas. Nós temos o OpenDNS, que você simplesmente troca o DNS no DHCP Server e já começa a fazer um monte de filtro na sua rede. Coisa muito bem simples e básica. Em até algumas redes maiores, quando você tem problema de licenciamento do seu filtro de conteúdo, você troca pelo OpenDNS e resolve o grosso. Outra é o NX Filter, vem pegando fama com os administradores, com redes menores, pela facilidade de configuração e por ser muito leve, já que não é um proxy, é só uma questão de resolução de nome. E tem uma terceira ferramenta comercial, que ela funciona também no pfSense, como pacote extra de uma empresa, e ele roda praticamente na nuvem. Você paga, acho que é $8 por mês, e tem o acesso restrito. Mas qual é a fragilidade desse tipo de configuração? É você ter que deixar liberado no seu Firewall as portas de navegação 80.443. Quando você tem um ambiente maior, fatalmente você vai ter que abrir outras portas, como aquelas portas do Tomcat e tudo mais, de sites que não mascaram isso atrás de uma Apache. Então você vai ter que liberar 8080, 8081 e assim por diante. Ou, em alguns casos que a gente vê também, simplesmente LANet toda liberada. O que eu vou demonstrar agora é exatamente como fazer um bypass usando o Firefox 60, recém-lançado. Qual é o grande problema dessas tecnologias baseadas só em filtro de DNS? Hoje existem N formas de você resolver nome sem ser via DNS. Nós temos o TLS, tem o Tor, tem VPN, tem proxy anônimo, tem uma infinidade de ferramentas. Eu vou fazer a demonstração tentando ser o mais simples possível para mostrar como é fácil passar nisso. Certo, existem redes onde você tem um controle total de GPO, de acesso disso, acesso daquilo outro. Mas ainda assim, com a simples configuração no Firefox a partir da 60, você consegue utilizar o DNS em cima de HTTPS, tanto do Google quanto do Cloudflare, ou até se você escolher um projeto anônimo para você executar isso dentro do seu servidor web. Então vamos abrir aqui uma máquina Linux. Eu vou tentar deixar aberto aqui também um TCP/dump. Para essa demonstração, como eu estou fazendo? Vou bloquear qualquer tráfego DNS e deixar liberado exclusivamente a porta 80 e a 443. Ou seja, eu não consigo fazer a resolução de nenhum nome, simulando a ferramenta baseada em DNS bloqueando o meu acesso, ou tentando me direcionar para um site com a mensagem de alerta. Então aqui na minha máquina Linux, estou com o TCP/dump aberto, escutando qualquer requisição na porta 80. E vou tentar aqui, estou tentando resolver o Google, ele manda a requisição e não vai. Eu vou tentar mandar essa requisição direto para a internet. E a requisição não vai. Posso tentar mandar para esse outro servidor e nenhuma resposta, porque o meu Firewall está travando, certo? Agora, se eu acesso em casa um tutorial ensinando como configurar o DNS em cima de HTTPS, chego no meu trabalho e configuro o meu Firefox, que resultado será que eu tenho? Vamos ver se eu consigo abrir o YouTube. Nenhuma requisição DNS passou e o YouTube está abrindo. Vamos ver outro site campeão de
perda de produtividade. Facebook. Mas como pode isso? Eu não tenho nenhuma resolução de DNS, nenhum proxy setado na minha máquina. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver o IP que eu estou com essa máquina aqui. 192.168.25.106. Tá vendo que eu só tenho consulta na porta 80, e como eu tenho um Facebook HTTPS, provavelmente 443, certo? Não tem nenhuma utilização de proxy, nenhuma requisição de DNS, e eu estou navegando tranquilamente. O que foi que eu fiz nessa máquina especial para fazer essa configuração? A partir do Firefox 60, como eu estava já falando, você simplesmente vem aqui no About, config, e edita o network.tr. No caso, tudo que está em negrito aqui foi configuração que eu alterei para poder habilitar a resolução de nome via HTTPS, apontando para esse cloudflaredns.com. Essa documentação encontrei simplesmente por digitar DNS over HTTPS no Google. Não foi nada difícil de encontrar. E se você quiser restringir a pesquisa ainda mais, você bota Firefox no final. Ok? Então, além dessas configurações, seguindo os tutoriais, eu alterei essa string. Esse modo 3 significa não envie nenhuma requisição DNS, resolva somente por HTTPS. E o Network URI é exatamente a URL que eu estou fazendo a consulta. Aí vem a pergunta, mas se ele precisa fazer a consulta desse DNS, como é que eu contorno isso? Se minha requisição de DNS está completamente travada. Como eu fiz o meu dever de casa, para levar para o trabalho para eu conseguir navegar, eu simplesmente editei o host da máquina. E coloquei os dois DNS que eu queria usar. Mesmo que eu não tivesse acesso a esse tipo de informação, que ela é técnica e é bem recente, eu poderia simplesmente pegar o histórico dos sites que eu preciso, por exemplo, aqui, ó, Facebook, chamo o F12, na parte de network, vamos aqui carregar o Facebook. Eu quero pegar as URLs que o site chama. Não sei no Firefox 12 aqui, no Firefox 60 qual é a melhor forma. Acho que essa aba debugger aqui está me dando a informação que eu preciso. Em outros navegadores o network não é um gráfico, é uma lista. Deixa eu voltar aqui, pronto, isso aqui que eu queria. Então eu acesso o Facebook, vejo quais são os sites que ele está chamando, navego umas 10, 15 páginas, pego esse histórico, levanto os IPs, crio o meu arquivo hosts e levo para o meu trabalho. Muita máquina, o usuário é administrador da própria máquina. Então isso pode ser feito. O seu notebook de casa que você leva para o trabalho, você consegue navegar. Certo? Então, esse é um dos métodos que eu estou demonstrando de como fazer isso. Aí você me fala, mas então eu vou pegar os IPs desses dois servidores que eu coloquei no hosts e vou bloquear, porque eu sou um administrador de rede e também sei fazer meu dever de casa. Mas aí você pesquisa no GitHub, por exemplo, DNS over HTTPS. E você encontra alguns projetos já prontos para você desenvolver o seu próprio DNS em cima de HTTPS. E a diferença é que você sequer vai ter que editar o hosts, porque você vai subir isso num servidor aonde você tenha acesso, um local web da vida, ou então um servidor web de um amigo seu que entende um pouco mais de TI, ou até mesmo no Android. Você
Afinal, o projeto está aqui. É só subir. Então, assim, espero que com esse vídeo, porque eu já vi algumas discussões sobre o assunto, e todo mundo que defende, ou que não defende, né, o filtro de navegação por DNS, tende sempre a definir uma questão de que você gosta do proxy X, do proxy Y, então você está direcionando para uma solução comercial. Não, é importante você ter noção do risco que você está correndo, da fragilidade que é você restringir o acesso web somente por uma query de DNS. Ok? E outra também, a infinidade de proxies anônimos. Um PHP proxy desse. Com uma URL dessa, você simplesmente disponibiliza isso aqui dentro de um site e você pede para o seu gestor liberar, por exemplo, vamos supor que esse aqui fosse o site onde tivesse algum conteúdo falando sobre, por exemplo, concurso e tudo mais, e o /proxy te liberasse acesso a um proxy anônimo. Vamos abrir aqui, por exemplo. Certo? Imagina que no lugar desse hide.me, que provavelmente é um domínio conhecido, seja um site de concurso. E aqui dentro uma URL que você quer acessar. Então, teoricamente, no seu DNS, você tem uma consulta legítima para um site conhecido, mas dentro você está rodando um proxy. E o Snort não consegue pegar esse tráfego porque você está dentro de uma conexão criptografada. Então, assim, só com esses 12 minutos de vídeo, incluindo um pouco da introdução, mesmo que superficialmente, sem explicar muito cada protocolo, já são 2 métodos de você fazer o bypass do seu filtro baseado em DNS. E olha que aqui eu não estou liberando consulta nenhuma. Se você tem um ambiente onde você está bloqueando somente sites conhecidos por pornografia e tudo mais, acaba que o seu DNS do Google está liberado. Então a pessoa não vai ter nenhuma dificuldade de habilitar essa função no Firefox dela, por exemplo. Eu utilizei o Firefox por ser um navegador amplamente utilizado. Eu não instalei nenhum aplicativo de Tor, de bypass, de VPN, nada disso. Eu simplesmente abri o Firefox e configurei. Eu espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre o assunto. E eu agradeço a atenção.